Fala rapaziada, bem-vindos de volta ao meu canal, né? Bora aí para essa rodada 37 fazer um time forte, né? Infelizmente na rodada 36 a gente cometeu alguns erros aí de não ter o Cano, por exemplo, mas faz parte, o Cartola é isso, a gente acaba acertando e errando, é o jogo, beleza? Mas vamos lá, vamos seguindo aí firme e forte para acabar bem essa reta aí de campeonato, beleza? Faltando só mais duas rodadas. Bom, vamos dar uma passada breve aqui pelos confrontos, tá? Ó, basicamente, o Fluminense briga aqui pelo terceiro lugar, né? Depois dessa vitória do Inter, não acho que vai passar, vai ficar com o terceiro lugar mesmo. E o Goiás está garantido praticamente na Sul-Americana, então é um jogo que não vale muita coisa. Vale, na verdade, a artilharia pro Cano, talvez como o artilheiro aí do mundo, né? Precisa fazer mais 2 gols, se não me engano. O Avaí e o Ceará. É um jogo chave pro Ceará, né? O Ceará precisa ganhar esse jogo, se quiser ainda brigar, mas assim, tá numa situação muito difícil. O Cuiabá tem que perder e ainda assim tem que ganhar os 2 jogos do Ceará. Só que, claro, pega ali um Avaí já rebaixado, então tudo depende da postura desse Avaí. Eu assisti o jogo do Santos, né? Eu acho que o Santos jogou mal, mas ao mesmo tempo o Avaí teve seus méritos sobre se defender contra a equipe do Santos. Acho que vai também saber se defender contra o Ceará, que vai vir de certa forma desesperado aí para ganhar esse confronto. Então, difícil confiar no Ceará pelo momento que vive, né? Coritiba e Corinthians é um jogo até que importante. O Coritiba precisa, de certa forma, ganhar se quiser brigar por uma Sul-Americana. E o Corinthians está brigando pelo terceiro lugar, né? Só que assim, o Corinthians perdeu um pouco seu nível de futebol, né? Porque não briga por mais nada, tá tranquilo, já tá garantido na Libertadores. E tá com alguns desfalques que a gente vê que é importante, né? A gente vê que não tem o Fagner ali na lateral, a gente vê que não tem o Fábio Santos, esse Bruno Melo não passa confiança alguma, né? Então assim, eu acho que o Coxa em casa vai poder mostrar seu poder, que é jogar lá no Couto Pereira. Então é um jogo duro, não confio muito aí na equipe do Corinthians e nem da equipe do Coxa também, acho que tem equipes melhores. Aqui é um jogo chave para mim da pré-rodada, que aqui você pode tirar boas peças, né? O Bragantino vem muito desfalcado para esse confronto, né? Se a gente for pegar de titular, a gente vai ter só o goleiro Cleiton, o zagueiro Natan, o lateral o Luan Cândido, talvez o meia o Lucas Evangelista, que não sei bem se ele é titular ou não, e acabou, tá? De titular é isso, o time do Bragantino que vai para esse jogo. Jogadores que eu nunca vi, Dija, nunca vi falar desse jogador. Carlos Eduardo, muito mal, né? Realpe, nossa, muita falha. Então acho que o Fortaleza, né, brigando aqui pela essa vaga na Libertadores, vai vir com tudo nesse confronto. Então tem muito potencial, jogadores tanto ofensivo quanto defensivamente, a gente vai estar vendo sobre eles, mas é um jogo ali muito importante, né? Tanto é que o próprio Bragantino foi tomar 4 gols nesse último confronto, então se o Ceará manter essa pegada, perdão, o Fortaleza manter essa pegada, tem tudo aí para fazer um bom resultado. Palmeiras e América é um jogo complicado da gente avaliar, porque tudo depende do Palmeiras, mas acredito que a meta do Palmeiras é fazer 80 pontos nesse campeonato, é o último jogo em casa, né? Então acho que quer acabar muito bem o campeonato. Então acho que tem jogadores aí muito importantes, né? Como é o Scarpa, né? O último jogo dele pelo Palmeiras. Acho que ele vai fazer uma boa atuação para deixar aí uma boa imagem sobre ele. Gosto muito do Endrick para esse confronto, por ele estar jogando centralizado, né? Acho que a zaga ali, o miolo da zaga do América comete muitas falhas, então prefiro o Endrick do que os outros atacantes, mas tanto o Rony, Dudu, a equipe do Palmeiras em si é a melhor equipe do campeonato, né? Se provou isso ganhando, obviamente, o título. Então acho que vale a pena alguns nomes, principalmente ofensivo. Defensivamente, cara, eu já tenho um pé atrás, acho que o América vem jogando bem, tá pela disputa da Libertadores, né? Então, olho nisso. Se conseguir um empate aqui tá muito bem encaminhado, né? Porque precisa só empatar de novo, já que o São Paulo perdeu aqui. Claro, depende do resultado do Botafogo, Fortaleza e tudo mais, mas acho que o América tá bem encaminhado para Libertadores. Cara, Juventude e Flamengo é um jogo que a gente poderia apostar no Flamengo, dependendo, né? Só que aí a gente fica à mercê do quanto vai ser essa vontade do Flamengo para esse confronto. Acho que vale a pena alguns jogadores ofensivos, defensivamente também um ou outro, né? Principalmente o Mateuzinho, talvez, que vai jogar, que ele é lateral e joga como um atacante para esse confronto, olho nisso. Mas é isso, eu acho que o Flamengo perdeu aquela gana de vencer no campeonato. Então é uma aposta ou outra aqui nesse time, beleza? Aqui é um jogo, né, decisivo pra caramba. O Atlético precisa ganhar se quiser continuar vivo, e o Atlético Paranaense
precisa ganhar para se manter na Libertadores, né? Você vê que o Atlético Paranaense está sufocado aqui, né, com esses 54 pontos. Um empate não é mal, né? Mas assim, se ganhar, crava a vaga direta para a Libertadores. Então acho que é um jogo que vai ser pegado ali para os dois lados. Lembrando que esse jogo foi uma goleada do Paranaense no primeiro turno, mas acho que no campo do Atlético Goianiense vai ser mais difícil, beleza? Então assim, é nomes pontuais, a gente pode ter um Terans, a gente pode ter um Wellington Rato e fechou esse confronto aqui. Aí a gente tem Atlético Mineiro e Cuiabá, né? O Atlético Mineiro não consegue fazer gol ultimamente, e quando consegue é impedido, comete alguma falha. Então acho que tem uma peça ou outra que você pode tirar desse confronto sim, principalmente por parte do Atlético Mineiro, ofensivamente falando, né? Então tem que ficar de olho. E aí a gente tem no Goiás, pela equipe do Cuiabá, o Walter. Acho que ele é um bom goleiro. Ele vem com 3 campanhas excelentes, cara, fazendo muita defesa. Então, se por um acaso esse jogo acabar com um saldo por parte do Cuiabá, acho que o Walter pode ser um diferencial para essa rodada absurdo, porque ele tende a fazer mais do que 8, 9 pontos brincando, tá? E fechando a rodada, a gente vai ter Botafogo e Santos, um jogo que também vale muito mais para o Botafogo, mas eu acredito que o Botafogo tenha perdido a oportunidade, né, naquele jogo passado, que perdeu para o Cuiabá. Se tivesse ganhado ou empatado, estaria mais na luta, mas ainda assim acho que vai para cima, porque se ganhar, né, e o Atlético Mineiro perder, por exemplo, alcança a vaga para pré-Libertadores e vai para o jogo decisivo aí da última rodada com plenas chances de se classificar. Acho que isso vale, né? Você vê que o Santos tá fora praticamente, então tudo depende, cara, porque assim, a gente sabe que o Botafogo tem muita dificuldade de propor jogo, né? Então isso pode ser um diferencial aí para os jogadores do Botafogo irem mal. Mas aí a gente tem um Cuesta, um Jefinho, um Tiquinho Soares que tem uma regularidade alta, né? Então podem também acabar se destacando, beleza? Bom, dito isso, uma pré-análise ali sobre os confrontos, vamos começar a falar das dicas, tá? Cara, o Palmeiras, como é que não vai falar do time que nos últimos 5 jogos não tomou gol em casa, né? É o melhor saldo de gol, porém pega o América que não cedeu nenhum. Então acho que isso tem que ficar ligado, é um probleminha, né? Você pesar a mão, né, nessa equipe do Palmeiras. Por enquanto meu time tá assim, eu tô pesando a mão no Palmeiras, mas pode ser que eu vá de forma mais segura e troque ali algumas posições. Para mim o segundo lugar é o Fortaleza, muito pelos desfalques que vem o Bragantino. Eu acho que todo mundo vai ter o Capixaba, então é uma brecha para você conseguir ali pegar mais um saldo de gol ou mais algum potencial de desarme. Vou estar falando sobre isso no decorrer das dicas. Aí a gente tem o Atlético Mineiro, que pega um Cuiabá que vai jogar de forma reativa, obviamente. E se por um acaso o Atlético Mineiro abrir o placar cedo, acredito que vai se defender, porque tá tendo dificuldade de fazer gol. Então se fazer um gol já é um milagre. Então acho que vai querer sair com 1 a 0 ali, 2 a 0 no máximo, tranquilo. Acho que pode ser um saldo viável. O Flamengo, né, pega um Juventude já rebaixado, não quer mais nada com nada. O problema é que o Flamengo também não quer mais nada com nada, né? Você vê que não tem um match tão favorável. Então é uma aposta. A partir do Flamengo e do Atlético Goianiense são apostas, tá? Os melhores saldos para mim é Palmeiras, Fortaleza e Atlético Mineiro, tá? Aí a gente tem esses outros 2 times que podem se destacar. Cara, para técnico, vamos lá. Assim, a gente escalar o técnico Abel Ferreira é muito pelo que ele conquista, né? Mas ó, pelo mando é o time que menos cede, o América. É incrível isso. Mas a gente tá falando do Abel Ferreira, que é muito regular. E em casa, mesmo num 0 a 0 aqui, ó, fez quase 5 pontos. Então, é claro que se tomar gol, isso vai mudar a figura. Mas a gente tem que dar um voto aqui para um time que não tomou um gol nos últimos 5 jogos em casa, né? Isso é muito importante, né? O Fernando Diniz, muito porque aí já é o oposto, tá? Já é o oposto do Abel. Tem um confronto um pouquinho melhor, né? Você vê que o Goiás já cede um pouco mais, mas é um time que também faz gol sempre fora. Então o Fluminense é muito pela conquista de gols em casa, né? Você vê que é um time que faz muita goleada. Tirando esse jogo contra o América, obviamente, olha aí que plot twist aqui justamente contra o América, né? Sempre fez 2 gols, né? Você vê que tem 3-2, 4-2. Eu acho que o Fernando Diniz, de certa forma, ele é seguro, tá? Principalmente se você não for colocar nenhum defensor do Fluminense, que é bem difícil de você colocar. Então você tá ali garantindo uma pontuação. Se ganhar de 2 a 1, cara, vai fazer uns 4, 5 pontos, garantido. Se ganhar de 3 a 0, aí, meu amigo, aí você vai estourar, mesmo não tendo nenhum saldo. E correndo por fora, eu gosto do Vojvoda. O Bragantino, do jeito que tá, cara,
muito frágil, muito difícil, mas a gente sabe que é um time ofensivo, né? E se o Fortaleza der aquela brechinha, que sempre costuma dar, tá vendo? Sempre toma um golzinho. Acho que tem todo um potencial aí de pontuar bem. Mas ó, o Vojvoda também é regular, mesmo tomando gol, tá? Fez 6 pontos aqui contra o Curitiba, que pra mim é um time muito parecido aí, em questão de nível técnico do que é o time do Goiás, beleza? Goleiros, cara. Goleiros eu separei de uma forma bem simples, tá? A gente tem o Everton e o Fernando Miguel para saldo de gol, tá? A gente vai ver que o América é um time que vem cedendo defesas, tá vendo? 4, 4, 2, 6, mas é um time que tá fazendo gol todo jogo. Então é um goleiro de risco, porque ele pode te entregar, se não tomar gol, 9, 10 pontos, mas se tomar gol 2 ou 3, então é pouco, tá? É pouco, beleza? Da mesma forma que se a gente for pegar aqui o Fortaleza, é a mesma coisa, só que o Fernando Miguel já é um cara que conquista mais. Então a gente tem mais confiança nesse tipo de jogador, tá vendo? É um cara que tá sempre fazendo defesa. E o Bragantino, por sua vez, sempre cede defesa, porém faz seus gols. Só que, com o time todo remendado, talvez seja um time que faça lá suas 4 defesas, 3 defesas e ceda o saldo. Então é interessantíssimo o Fernando Miguel essa rodada. Aí beleza, aqui eu já coloquei agora goleiros pensando de forma kamikaze, né? O goleiro ali para defesa. Cara, o Walter tem o melhor match, tá? Melhor match disparado. O Galo. Só que o que o Galo acontece nesses últimos jogos, tá? É um time que não faz gol. Esse é o ponto. O Galo nos últimos 5 jogos em casa fez 3 gols, tá? Então, e cedeu 3 saldos de gols, tá vendo? Mas não é muita defesa, né? Não é muita defesa. Então, esse é o problema do Walter. Ele vem conquistando ultimamente pontos com defesa, né? Pontos com muitas defesas. Então, acho que isso pode ser algo que pode contar contra o Walter, tá? Mas ele pode imitar, pode muito bem. Aí a gente tem o João Paulo jogando fora, só que é um goleiro que assim precisa muito do saldo. Não sei, essa equipe do Santos defensivamente acaba cedendo muita brecha de gol, sabe? Não é aquela brecha de finalizar, beleza. Não, quando o Santos cede espaço para outro time é de realmente ele tomar gol. E eu acho que tem jogadores excelentes por parte do Botafogo que pode aproveitar disso, né? Caso do Tiquinho, por exemplo. E aí a gente tem o verdadeiro kamikaze para a rodada, que é o Cavicchioli. Cara, o Cavicchioli, assim, é ousado? É. Mas olha, o Palmeiras, se a gente pegar todos os mandos, a gente vai ver uma coisa muito interessante. O Palmeiras é o time que mais está cedendo, disparado, tá? Por quê? Simplesmente cedeu 12 defesas pro Walter. Simplesmente cedeu 5 defesas pro Fernando Miguel. E eu não vejo esse time do América, tá? Não vejo mesmo esse time do América tomando uma goleada do Palmeiras, tá? Não acho que é o perfil. Então a gente está falando de um goleiro que vai te entregar na faixa de 2 ou 3. E se por um acaso tomar um golzinho só, cara, pontuações nesse nível aqui de 10 defesas, 8 defesas, né? Que seja até um pouco menos, mas é garantido pontuação. Então eu gosto sim do Cavicchioli, ele é bem ousado, né? Até porque é difícil a gente fugir da zaga do Palmeiras, principalmente os zagueiros. Então fazer um time com os zagueiros do Palmeiras e o goleiro do América não é loucura, tá? Não é loucura, mas é um time ousado, isso a gente tem que admitir. Dito isso, a gente chega nos zagueiros, né? A gente vai ter o Gomes e o Murilo, né? Sendo para mim os verdadeiros favoritos para a rodada, não tem por que fugir, tá? A gente vai ver que o América, de certa forma, cede alguns desarmes, ó. O Natan tem finalização, tem desarme, o Lomônaco tem desarme, né? Aqui mais desarme, tá vendo? Sempre tem alguns desarmes cedido. Então a gente sabe que os caras são regulares, tá vendo? Ó, desarme, desarme. Então vale a pena, é o time que mais conquista disparado com a zaga, né? Tá vendo? Sempre fazendo. Se perde esse saldo de gol, cara, beleza. Fez um 3 e um 4 aqui, tá bom, né? Aqui, ó, 3 pontos, 2 pontos, beleza? Aqui, ó, 5, seria 5 pontos, 2 pontos. E é isso, não tem como fugir, né? Isso aqui a gente tem alguns zagueiros correndo por fora. O Gemerson é um cara meio regular e pega um Cuiabá que já sai de mais ponto ainda, né? A gente vai ver aqui, ó, que o Cuiabá sai de um pouquinho sempre a mais, né? Ó, 4, aqui a gente tem um zagueiro fazendo 3, aqui ninguém foi bem, aqui a gente tem um zagueiro fazendo pouco também, muito atrelado ao saldo, mas acho que o Gemerson é um cara mais confiável. E por fim a gente tem apostas, né? Acredito que o Cuesta é um cara que não vai ter o saldo, mas pode pontuar bem, porque a equipe do Santos cede de certa forma, né? Você vai ver que ó, o Vitão pontuou legal, o pessoal do Palmeiras tem assistência do Murilo, né? E o Luiz Otávio é verdadeiramente uma aposta, né? Pega ali o Avaí, só que é um cara que tá dando, de certa forma, vida pelo time. É um cara que veste a camisa do Ceará e é um jogo muito importante. Mas, assim,
vamos ser sinceros, é difícil fugir do Palmeiras, tá? Na zaga eu acho que eu não brincaria não, principalmente porque você vai ter o Scarpa no seu time. Então ter a zaga do Palmeiras e o Scarpa é a segurança total que se tiver um gol você fazer 13 pontos com essa dobra aí do zagueiro com o Scarpa, beleza? Cara, lateral, o Capixaba é unânime. O Capixaba, pra mim, não tem por que se contestar o cara mais conquista dentro de casa, é um absurdo. E o Bragantino, por sua vez, cede seus pontos, tá vendo? 4 desarmes pro Natanael, 3 desarmes aqui pro Marçal. Aqui a gente vai ter assistência e 2 desarmes pro Ayrton Lucas, 3 desarmes pro René. Então assim, regularidade do cara ele vai ter, entendeu? Então se participar de um gol, com uma assistência ou com o próprio gol, aí é imitada. Então não tem por que fugir do Capixaba, unânime. Beleza? Aí pra mim, a gente tem esse pote prata que é muito interessante. Eu vou estar explicando por quê. Cara, o Tinga, nessa formação, vocês vão entender por que eu estou indicando o Tinga, tá? Ele vai marcar simplesmente as subidas do Sorriso. E assim, o Sorriso é um cara que se partir pro X1 ali, no drible, cara, vai perder muita bola pro Tinga, né? Claro que o Lucas Sacha, se for titular, pode usufruir desses desarmes e pegar esses desarmes no lugar do Tinga. Mas assim, o Tinga jogar mais pela beirada, onde é exatamente o Sorriso. Mas assim, cara, vale, tá? Vale demais. Acho que o Tinga, sem contar que o Bragantino sofre na bola parada, sofre na bola aérea, que é onde o Tinga também tem um potencial de cabeceio. Meu, muito forte o Tinga para essa rodada, tá? É um cara que ninguém vai ter no time e é um diferencial. Da mesma forma o Mateuzinho. Como eu mostrei, o Mateuzinho, ele joga de ponta direita, então você estaria escalando aí no seu time um atacante, né? Já adianto para vocês que essa dobra aqui de Matheus França e Mateuzinho para rodada é muito forte, cara, porque é literalmente 5 atacantes no seu time, né? E ainda tem possibilidade de fazer 5 pontos com SG. E joga numa posição, tá, num lado que cede muito espaço para assistência, né, que eu acho que é o potencial dele. Não sei se ele vai fazer gol, mas assistência ele tem muito potencial. E assim, tem um lateral improvisado aqui que está o de Dudu, nunca ouvi falar. Então assim, vale muito o Mateuzinho. Da mesma forma o Ayrton Lucas, só que o Ayrton Lucas é mais focado pro desarme. Aqui ele vai marcar subidas do Capixaba e do Paulo Henrique, que são jogadores que têm uma perca de posse de bola alta, né, na média de 3, 2 aqui, então é 5 mais ou menos. Então pelo menos 3 desarmes é quase garantido pela parte do Ayrton Lucas. E o cara é ofensivo, né? Então pelo menos um chute ele dá pro jogo, essas coisas. É um cara confiável também. Correndo por fora, eu falaria do Piquerez, porque eu prefiro o Piquerez do que o Marcos Rocha, mas vale lembrar, o Marcos Rocha também vai marcar subidas do Felipe Azevedo, que é um cara que sai de desarmes, tá? Mas é isso, basicamente, tá? Eu acho que eu prefiro ousar um pouquinho nessa lateral com o Tinga ou alguém do Flamengo, mas também os caras do Palmeiras são uma boa. E o Capixaba unânime. Meio campo, cara, unanimidade Scarpa e Arias, basicamente porque, cara, o potencial, o time que mais cede é o Goiás para meia, né? Se a gente pegar aqui, a gente tem um Terence fazendo 15. Se a gente pegar esse jogo aqui, a gente tem um Alan Patrick fazendo 16, o Maurício fazendo 16. Então assim, não dá para correr do Arias. Joga numa posição parecida com esses jogadores. Para mim, ele é unânime, tá? E o Scarpa nem se fala, o cara da bola parada, o último jogo dele pelo Palmeiras. Acho que ele tem tudo aí para fazer uma boa pontuação. Aí a gente entra numa boa incógnita, tá? Vou começar agora a falar dos bronze, beleza? Cara, o Lucas Sacha, como eu citei, ele pode pegar os desarmes em cima do Sorriso e pontuar bem. O Bruno Gomes, pra volante, a gente vai ver que o Corinthians é o time que mais cede e o Bruno Gomes é o cara que mais conquista. Olha que match agradável, né? Ó, os volantes contra o Corinthians, assim, 5, 3. Contra o Santos, ó, aqui tem 3 desarmes. Né? Aqui contra o América, ó, 3 desarmes. Contra o São Paulo, 2 desarmes. Então, assim, tem uma regularidade interessante, tá? O Terence. Pega um Atlético Goianiense desesperado. Acho que esse desespero pode contar contra o Atlético Goianiense. E o Terence, que é um cara batedor de pênalti, bate as bolas paradas, sabe chutar muito bem de fora da área, pode se usufruir disso. O problema é que o campo do Goianiense é muito curto, né? Então acho que ele não vai ter tanto espaço assim para jogar. Mas é um cara que dispensa comentários, craque da bola. O Zaratio, pela média básica, né? Fechando aqui o bronze, eu acredito que o Zaratio ele pode te garantir uma boa pontuação. O problema é que eu vejo um Cuiabá muito recuado esse confronto, então não acho que ele vai ter tanto desarme. Agora, participação em gol, finalização, ele pode ter mais, beleza? Beleza, pote prata, cara. Gosto muito do Iago Felipe, tá? Ele é visto como volante,
por parte do Fluminense, mas ele joga praticamente como um ala ali, né, ao lado do Arias. Eles ficam revezando pelo lado. E ó, ele, cara, finaliza bastante, tá vendo? Ó, ele tem uma finalização aqui, aqui ele vai ter 3 finalizações, aqui ele não jogou, aqui não finalizou, aqui ele vai ter nenhuma finalização, mas basicamente nos últimos 2 confrontos ele finalizou mais, né? E tem sua regularidade de desarme. Então ele pode ser um diferencial, principalmente, cara, se você quiser fugir do Arias. Eu acho que dá pra você fazer isso, tá? Vai escalar o Scarpa, escalou o Iago Felipe no lugar do Arias. Tô precisando tirar ponto, faz isso. Vai que na Madrid se ele faz um gol e o Arias não faz, né? Então aí o Arias não tem média básica, diferente do Iago Felipe. Então vamos supor que num mundo que o Arias faça gol e o Iago Felipe não, eu estaria imaginando um jogo de 8, 9 pontos pro Arias e o Iago Felipe fazendo 2, 3. Só que se a gente inverter isso, a gente estaria vendo um Arias fazendo no máximo 1 ponto, no máximo 2, assim, no máximo, e o Iago Felipe fazendo 10, 11, 12, porque ele vai ter média básica além do gol. Acho que isso é um diferencial também para a rodada. O Zé Rafael é puramente média básica. O cara sempre faz 3, 4 pontos, né? E aí se participar de gol, estoura. Ele é exatamente parecido com o Iago Felipe, por isso que eu botei os dois aqui nesse pote prata. E aí para mim a mais difícil decisão da rodada é você saber se você vai colocar o Rato ou o Matheus França, né? A gente tem um Matheus França jogando praticamente de atacante, é o centroavante, falso 9, né, da equipe do Flamengo. Pega aqui um Juventude que cede seu espaço, né, cede sua fraqueza ali. A gente vê tava vendo o volante aqui. A gente vai ver que a gente tem um Cadorini aqui, ó, na posição que jogou, que vai jogar o Matheus França fazendo 6 pontos. A gente tem aqui um Caleri tendo média básica, fazendo 7 pontos, tá vendo? A gente tem um Churin que perdeu um gol feito, mas a gente tem outros atacantes pontuando bem. Então eu gosto sim que mesmo que não faça gol, é um cara que além dele conquistar, o time cede alguns pontos, tá? O Wellington Rato é aquilo, cara. É um meia regular, finaliza demais. Mas como eu disse, é um jogo muito importante pro Goianiense. Eu acho que isso pode dificultar a mentalidade desse time do Goianiense. Pode entrar pressionado, enfim. E o Paranaense é um time bem bagre ensaboado, sabe jogar esses confrontos, né? Acho que isso pode contar contra, mas é um bom nome. Essa pra mim é a dúvida da rodada. Ou colocar o Rato, ou colocar o Matheus França, tá? E é isso, Scarpa e Arias unânime. No atacante, cara, me desculpa, mas o Cano, meu capitão, depois do que ele fez e do que os pontos que eu perdi na rodada passada, ele pode fazer um -5 e me entregar -10 de capitão, que é isso. Não vou fugir do cara, o momento dele é absurdo. Pega times que, sei lá, parece que dorme quando a bola cai no pé dele. Ele tem um posicionamento muito bom, né? E é isso. Eu não vou fugir do Cano. O Goiás cede também bastante pontos. Se a gente for pegar o melhor match para atacante é dele. Vai pegar o Goiás, é o time que mais cede. Então é isso, cara. Coloca o Cano de capitão e muda em outras posições. Minha dica é essa para essa rodada. Deixa o Cano de capitão e aí sim. Aí beleza, você pode colocar um goleiro diferente, um lateral diferente, um meio campo diferente. E aí numa dessas, se você pegar um cara que vai fazer 15 pontos, por exemplo, aí é um baita diferencial. E é aí que mora você tirar pontos dessa rodada, né? Eu não entrei nesse ponto porque assim, faltando 2 rodadas, a não ser que você esteja a 50, no máximo 60 pontos da posição que você está buscando, é difícil chegar, tá, cara? Então, a minha dica é, fecha uma zaga, tá? Se você tá mais de 30, 40, fecha uma zaga, deixa o Cano de capitão e dá aquela ousada nesse terceiro meia, tá? É isso. Porque pra mim, Tiquinho Soares também é unânime essa rodada. O Santos é um time que cede pontos, né? Cede bons pontos. Você vai ver que os atacantes que pegam o Santos, ó, 9. Olha o Churin na mesma posição. O cara fez 4 desarmes. Não é da característica do Churin fazer isso, né? Você vê que aqui, ó, Popó participou, né? Então assim, é difícil fugir, cara, tá? É difícil fugir. Ó o Carlos Zepena pontuando bem. Gol do Merentiel dentro da área, que é uma posição que o Tiquinho sabe se posicionar. E é um cara que em casa só foi pontuar mal aqui, ó, contra o Inter. E o mal dele é 2,5. Tá? Nos outros jogos, ó, 10, 5. Aqui perdendo um gol, cara a cara com o Walter. 10 de novo, 8. Então assim, não tem como, cara. Tiquinho é unânime, tá? Tiquinho é unânime. E aí, beleza. Aí a gente tem essa terceira vaga que também dá pra usar. Os caras que eu coloquei no prata, já adianto que é os caras que eu gosto muito pra colocar nesse lugar, pra fechar o ataque.
No bronze a gente tem bons nomes também, que tem que ser falado. O Churin, como eu comentei, é um cara que precisa do resultado, vai partir para cima, é o batedor de pênalti nessa equipe do Goianiense. O Cebolinha tá muito escalado, mas assim, não tenho tanta confiança nele. Se for para colocar alguém do Flamengo, eu coloco o Matheus França, joga mais próximo do gol. O Mendoza, cara, volta de lesão, mas assim, o Mendoza pra mim é nível estilo prata aqui, tá? Eu gosto do futebol do Mendoza, ele tem média básica, finaliza demais. E pô, pega o Avaí, né? O Avaí é um time péssimo, já rebaixado, poxa. Acho que cabe, só que aquilo, cabe, entra na mesma história do Rato. É um jogo que de vida ou morte, então esse desespero pode contar tanto a favor quanto contra, né? Então ficar nessa mercê aí eu acho complicado. Aí a gente tem o Rony. Eu prefiro o Endrick essa rodada, tá? Mas o Rony é mais regular. Isso a gente tem que, obviamente, falar. O Dudu também vale, tá? Não coloquei o Dudu aqui, mas ele tá nesse mesmo nível que o Rony. Mas vale a pena, tá? Vale a pena. Se a gente for pegar aqui, a gente vai ver que o América não cede muito ponto. Mas, ó, pra quem que cede, tá? Ó, cedeu consideravelmente ponto pro ponta direita, onde joga mais ou menos o Dudu, o Scarpa, né? E algumas finalizações aqui pro Elinho, jogando pela esquerda, onde vai cair o Rony. Aqui, o Vinícius fez uma boa pontuação, jogando pela direita, ele faz um golaço pela direita. Então, Scarpa mais uma vez aparece bem e o Dudu também. Aqui o Cano tem algumas boas finalizações, então o Endrick tem um potencial interessante. Aqui, o Mendoza finalizou legal, o Jô também. Então cabe também alguns nomes, mas assim, é difícil, cara. É difícil você cravar o cara que vai melhor do Palmeiras. Esse é o ponto que eu quero chegar, né? Mas é isso, tá? Então aí esse fechou o bronze. Chegando no nível prata, cara, gosto muito do Pedro Raul. É um cara que ninguém vai escalar. E olhando aqui, olha como o time do Fluminense cede, tá? O Luciano faz um gol aqui, né? E o Caleri fez 3 pontos. Aqui, olha a pontuação do Júnior Santos, cara. Olha a pontuação do Jefinho. Tá? Olha a pontuação dos caras do América, Felipe Azevedo, Henrique Almeida fazendo uma média básica, tá? Olha o pessoal do Juventude, Parede pontuou razoavelmente, o Galhardo vai fazer gol aqui. Então nos últimos jogos em casa, o Fluminense cede espaço porque tem muita posse de bola, então cede contra-ataque. E é nesse contra-ataque que pode se destacar, e é justamente assim como o Pedro Raul vem fazendo gol, né? Ó, fora de casa, o Pedro Raul, 10. Aqui, 9. Aqui, 21. Aqui, não fez gol, beleza, que foi mal. Aqui, gol. Cara, dos últimos 5 jogos, o cara fez 5 gols, só não fez gol em um jogo, jogando fora de casa. Então pra mim vale muito a pena, tá? É uma dobra que ninguém vai ter e é um baita diferencial. Da mesma forma o Vargas, que a gente olha aqui, é o segundo time que mais cede pronto para atacante, é o Cuiabá. Então vale a pena colocar o Vargas, mas assim, difícil, cara. E é o cara que bate pênalti, ele costuma errar. Imagina se o Walter vai lá e pega um pênalti dele, e aí você se lascou na rodada. O Galhardo, pra mim, ele tem o melhor potencial, tá? Pra fechar o meu ataque, tá? O Bragantino é um time que, é muito mal. E com esse time que tá aqui em campo, ele vai ter muita chance, cara. Muita chance de gol, tá? É óbvio. Só temos que ficar ligado nessa... quem vai pro jogo, né? Porque tá vendo que tem algumas dúvidas. Acho que pode acontecer de um Robson entrar. Então assim, tem que ficar ligado mesmo nas notícias. Esse jogo acontece, se eu não me engano, não é num fechamento, né? Se a gente pegar o buy round aqui, a gente vai ver que esse jogo é 1h30 depois do fechamento do mercado, né? 2 horas, quer dizer, depois do fechamento do mercado. Então tem que ficar ligado, beleza? Mas pra mim, o Galhardo é a melhor opção pra fechar esse ataque. Beleza, rapaziada? Espero ter dado uma iluminação aí nas minhas dicas pra vocês essa rodada. Esse é meu time por enquanto, tá? Eu tinha colocado o Endrick aqui, vou até mudar com vocês. Tô fazendo todo esse jabá aqui pro Thiago Galhardo, eu vou deixar ele por enquanto. Vamos ver aí como é que vai ficar esse time titular provável aí beleza? Do Fortaleza. Mas é isso, o meu time tá com o Everton no gol, essa aqui é a minha maior dúvida, tá? Talvez eu coloque um Walter, mas eu não tô com tanta confiança assim no Walter. Mas no gol é muito aberto, tá? Agora na zaga, eu não recomendo mexer, bota a dupla do Palmeiras e deixa, tá? Aqui na lateral, o Capixaba é unânime, e aí eu tô fazendo aquela dobra com o Tinga. Eu acho que é um diferencial que a gente pode pegar, porque o cara tem potencial de bola aérea, o cara tem potencial de desarmar, o cara tem potencial de saldo. Então é isso, pra mim, o Tinga tem que estar no time. Eu vejo ele até na frente aí do que os caras do
do Flamengo, mas cabe também, tá? O técnico, como eu disse, cabe ali um Fernando Diniz? Cabe, né? Cabe sim, principalmente se você pensar que vai ser um jogo de 3-1, 3-0, 3-2, é um cara que vai te garantir 5 pontos aí brincando, tá? No meio-campo, Arias Scarpa unânime e Matheus França aí é muito aberto, você pode colocar aí qualquer jogador, tá? Mas eu tô indo de Matheus França. Cano de capitão, como eu falei, óbvio, não vou mudar isso. Tiquinho Soares no time e o Thiago Galhardo. Então vamos lá. O que eu poderia mudar aqui? O Thiago Galhardo, o Matheus França, o Tinga, o Everton e o Abel Ferreira. Então são 5 posições que a gente pode conversar aqui de mudar até o fechamento do mercado. O resto para mim tá muito certo, tá? Cara, desejei para você uma rodada 37 boa, que você possa imitar. Me segue aí nas redes sociais, dicas do Arthur Zeira, ali eu sempre posto o meu time finalizado, né? Até o fechamento do mercado. E os meus filhos para rodada, que ultimamente não estão muito bem, mas faz parte, a gente tá falando de futebol, é muito difícil a gente cravar tudo que pode acontecer, beleza? É isso, boa rodada 37, rapaziada. Um abraço e valeu!